Boa tarde, pessoal. Voltamos aí mais uma vez, agora com o administrador de Sobradinho 2, né? Alexandre Yanes. Oi, Yanes. Yanes. Nós estamos aqui com o administrador. Ele é administrador por profissão, né? Tem 2 pós-graduações, inclusive em comércio exterior. Estava falando um pouco para nós sobre a carreira dele na iniciativa privada, como servidor público, enfim. E a gente veio aqui para poder conhecer, né? E para levar um pouquinho para o nosso público o perfil. Você já foi administrador de Sobradinho 2 e da Fercal, né? Então você já tem bastante experiência no que faz, mas existem as pessoas dos condomínios, principalmente dos condomínios, que às vezes ficam meio alheio à realidade de Sobradinho. A gente queria levar um pouquinho, né, para essas pessoas, também para toda a população da Saída Norte, onde a gente tem alcance. Bom, muito obrigado aí pela sua recepção, Alexandre. Primeiro de tudo, a gente queria conhecer quem é o Alexandre. A gente sabe das suas especializações, sabe do teu histórico, mas a população gostaria de saber um pouquinho. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando. Eu já conhecia, já vi tanto o escrito quanto a mídia, né, a eletrônica, o jornal. Meu nome é Alexandre Yanes, sou nascido em Sobradinho, no Hospital de Sobradinho. Tive a honra de ter sido o primeiro administrador de Sobradinho, nascido no Hospital de Sobradinho. Filho da Dona Maria, auxiliar de enfermagem, aposentada de Sobradinho, e do seu Álvaro Espanhol, que era mestre de obra da Nova Cap, faleceu tem 2 anos. Também tive a honra de ser administrador da Fercal, no ano de 2012 a 2014. Sobradinho foi 2008 a 2010, governos diferentes. E agora, a honra também, mais um desafio, de ser administrador de Sobradinho 2, que fecha, né, eu considero cidades irmãs, Sobradinho 2 e Fercal, 3 cidades irmãs. Elas têm características muito diferentes entre elas, mas elas são muito interligadas, as pessoas. Muita gente que trabalha na Fercal mora em Sobradinho 2, as pessoas que constroem aqui compram a brita de lá e o cimento. Então são cidades que vivem entre si, elas têm muito vínculo uma com a outra, por isso que eu considero cidades irmãs. Então é um prazer, inclusive histórico, né? Eu fui o primeiro administrador das 3 cidades. Legal. Isso vai para o currículo, isso fica na minha história, né? Isso é bem legal, é bem bonito. Espero fazer um trabalho bem legal aqui em Sobradinho 2, igual foi Sobradinho, igual foi Fercal. São cidades que a gente deixou um legado bom, um legado de trabalho, de serviço, que é o que fica, né? Eu falo para todo mundo, a cadeira ela não tem dono, eu não tenho apego à cadeira. Depois de mim sentarão outros centenas, né, de gestores. O que fica é o legado. Qual é o legado? São os serviços prestados para a cidade, as obras e as amizades. Você poder voltar depois e ser bem recebido pelo trabalho que você deixou para a comunidade. Legal. Bom, Alexandre, a gente estava falando agora há pouco sobre as limitações de uma administração regional do ponto de vista de operação, do ponto de vista de ação, de planejamento, etc. Sim. As administrações, elas são órgãos, são entidades, são organizações mais focadas na fiscalização, no atendimento a demandas emergenciais da população, etc. Como trazer mais autonomia para a administração? Nesse ponto de vista, o que você pretende fazer para poder fazer com que a administração seja mais proativa do que reativa? Um dos motivos de eu aceitar esse convite do governador Ibanez, que foi ele próprio, inclusive, que me convidou, foi exatamente, eu acompanhei na campanha, inclusive o meu partido era aliado de primeira hora do governador Ibanez. Uma das propostas dele foi empoderar, uma palavra que eu acho até bem legal, empoderar as administrações regionais. Porque ao longo do tempo as administrações foram perdendo força. Elas ficam meros cabides de emprego e eu chamo de para-raio de pancada. Recebe a demanda e não resolve nada. Então, agora não. O que o governador quer é dar força para os administradores, para que os administradores resolvam boa parte dos problemas no local. Então, e a administração ela é feita para isso, porque senão não tem sentido. Então, eu estou acreditando nisso. A gente está no início de governo. Todo início é complicado, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Cria um vácuo político-administrativo, né? Quando sai uma gestão e entra outra. Mas, por esse início, e eu tenho a experiência de vários outros, né? Mudança de governo,
eu nunca vi tão rápido igual agora. Por exemplo, tem muita coisa que não chegou nem a parar. E normalmente parava era 2, 3 meses parado. Ainda precisa muita coisa ajustar? Precisa. Mas alguns serviços básicos, eles continuaram. O que é muito legal. Posso citar aqui para você o tapa-buraco. Já está fazendo lá no setor de mansões. Já tinha uma equipe trabalhando lá e a empresa já me ligou dizendo que talvez colocaria a segunda equipe já para essa semana. Vai fazer o setor de mansões, a Vila Rabelo. Tem também a limpeza da cidade, tem muito entulho, esse final de ano e tal. Muito entulho que estava parado, já voltou o SLU em parceria com a administração, que eu tenho algumas máquinas e eu coloquei à disposição da limpeza da cidade. É um caminhão, uma retroescavadeira, junto com o material, com o equipamento do SLU, a gente está conseguindo começar a fazer a limpeza da cidade. Tem a roçagem, o DR já começou a roçar a DF 420, a 425, a Nova Cap já entrou também ajudando. Então, assim, já não chegou nem a parar, o que é interessante isso, né? As coisas já estão andando. Lógico, a gente precisa melhorar muito. Agora está no começo do governo, né? Mas até agora não tem servidor contratado? Não, vai. Da administração nomeada? Me parece que amanhã já começa a sair uma espinha dorsal, que é a área técnica, que faz com que a administração comece a girar. Certo. São aqueles cargos somente técnicos que começam a fazer a girar a roda. É o gerente de administrativo, é o gerente financeiro, é a ouvidoria, é o licenciamento, o emitir documento, é um alvará de licença de funcionamento. Começa a funcionar. Me parece que até amanhã, ou no máximo da semana que vem, vai estar tudo girando já. Bom, vamos falar de prioridades. Aqui em Sobradinho 2, você conhece bem. Quais são as primeiras coisas que a administração pretende fazer? Você já iniciou um processo, né? Mas em termos de projetos maiores, em termos de necessidades mais críticas, o que pretende ser feito nesse primeiro momento? É o que eu consegui identificar aqui nesse início. Eu estou conversando com muita gente, muitas lideranças, associações, eu tenho ido a muitos lugares. Então, o que está acontecendo? Tem aqueles que são básicos, por exemplo, a manutenção da cidade. Sim. Isso aí é urgente. Sim. É a limpeza, é a poda de árvore, é a roçagem, é o tapa-buraco, isso aí tem que ter. Esse é um tipo de coisa essencial, mas ninguém vê. Exato, mas tem que fazer, isso aí é urgente. Mas uma coisa que me deixou assim, tem muita obra também, que é muito interessante. Certo. Por exemplo, tem a quadra do Buritizinho, que é para listar, tem um campo sintético na Vila Rabelo, tem uma iluminação no setor de mansões, tem várias coisas também, obras pontuais que vão fazer diferença para aquela comunidade. Eu sempre trabalhei muito dessa forma. Às vezes o gestor tem que ser muito criativo. Tem obras gigantes que não faz tão bem a população quanto uma obra pequena, mas que atinge exatamente aquilo que a população precisava resolver naquele momento. Então, isso é mais o sentimento que a gente tem que ter da população. E cada localidade tem sua particularidade. O setor de mansões tem a sua demanda, a Vila Rabelo, que é do lado, tem outra, Sobradinho 2 tem outra, os condomínios tem outra. Então, a gente tem que sentir isso. Agora, um ponto principal que eu senti aqui é a questão fundiária. Sobradinho 2. Foi dado muito lote no governo passado, na reta final do governo, está sendo revisto isso. Tem também a questão de algumas invasões, exatamente de pessoas insatisfeitas da forma que foi dado esses lotes. A gente já pediu à CODAB que ele faça um levantamento, que eles nos digam exatamente o que está acontecendo, o que houve, para a gente dar prosseguimento, né, da forma correta. Pedi a CODAB já, inclusive é de primeira mão, então eu ia botar hoje na rede social, mas já vou falar para você. Hoje eu tive uma grata surpresa. O diretor de regularização fundiária da CODAB é um amigo de mais de 20 anos, descobri hoje. Coisa boa. Fui marcar uma audiência quando eu vi, era um amigo meu que trabalhou 20 anos atrás comigo e nunca perdi o contato com ele. Ou seja, que bacana, é um cara que já fui lá, aí fui hoje tomar um café com ele, já pedi que faça um estudo do que será a nossa região daqui para frente, o que tem já de projeto pronto, o que tem de projeto caminhando, vai ter novos setores habitacionais, vai ter novos loteamentos. O que está destinado à nossa região, questão habitacional? Porque aqui está precisando. É um gargalo, tem uma lista muito grande de moradores, de filhos da cidade. A cidade cresce, os filhos crescem, os filhos casam e têm filhos. Então, está precisando a cidade dar uma expandida. Então, eu estou fazendo um estudo agora sobre isso. Em pouco tempo eu terei isso na mão.
Bom, como é que ficam a questão dos condomínios ali, Grande Colorado, Boa Vista, Contagem, nessas prioridades aqui de Sobradinho 2? Eles entram na mesma, eu vou conversar com eles, vou ver quais são as demandas principais, Aham. o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e com certeza tudo aquilo que puder ser feito e for administração regional que tem o poder de fazer, nós vamos correr atrás. Mas eles estão com a gente. Por exemplo, o Grande Colorado, ali o problema básico ali é aquelas águas pluviais, que sempre foi um problema e nunca resolveram. São sempre paliativos que É que fazem. está vinculado a um processo de regularização também. Exato. E um projeto muito grande, que não é nem a administração, a Nova Cap tem que fazer um projeto de águas pluviais. Lá é muito íngreme, tem que fazer uma rede boa, grande, com a caixa de dissipação lá embaixo muito boa, porque senão vai explodir tudo lá embaixo quando a água descer. Então, isso tudo é um projeto muito... tem que ser um projeto muito bem elaborado, até A questão porque... da segurança para aquela região, administrador, como é que ficaria? O que a administração pode contribuir para isso? Eu ontem mudou o delegado aqui de Sobradinho, não sei Sim. se vocês conhecem, era o Rossi, o doutor Rossi. Cheguei a falar com ele, mas ele falou que realmente estava saindo. Ontem, por coincidência, eu fui no Tribunal de Contas fazer visita ao conselheiro, que é meu amigo, e o novo delegado apareceu lá. Aí tive o prazer de conhecê-lo. Me pareceu uma pessoa excelente, proativa demais, trabalhador. Acredito que a gente vai ter uma boa surpresa. O governador Ibanez também já determinou que todas as delegacias que são fechadas, né, que não funcionam 24 horas, que elas voltem a funcionar 24 horas. 2 já voltaram, mas a determinação do governador é que em breve, em pouco tempo, todas voltem, inclusive a nossa, que a nossa ela não é aberta 24 horas. Então, eu acredito que aí vai melhorar, que aí tem que melhorar o efetivo, né? E aí, com certeza, vai melhorar lá. Quero uma reunião com o comando do 13º Batalhão, ainda não tive, mas eu quero ir lá, inclusive, essa semana ainda, exatamente para a gente tratar como vai ser a segurança, não só no condomínio, mas tudo, como vai ser a segurança na nossa região. Ok. Bom, como terceira vez administrador, o que você faz um paralelo da Fercal, Sobradinho, da região antes, da região hoje, e o que se pretende fazer para poder mudar algumas coisas que ainda continuaram de problemas na cidade? Por exemplo, quando eu fui administrador de Sobradinho, ela tem uma característica totalmente diferente da Fercal, né? Sobradinho é uma cidade quase que pronta e você tem que... manutenção. É uma cidade que você tem que deixar ela sempre muito bonita. Meu fio pintado, mato cortado, poda de árvore, asfalto bom, então é mais manutenção. Apesar de que na minha gestão eu fiz, eu acho que a maior obra dos últimos tempos, que foi a construção da Feira Modelo. Lá foi na minha gestão que começou, né? Se iniciou. Foi eu que fiz a retirada, levei eles para o outro lado da quadra, depois retornando. Então. Você tirou o pessoal da rua, que vendia na rua, e montou... Não, a feira mesmo. Era uma feira antiga, tirou os feirantes, derrubou a feira antiga que tinha, que era... E aí arrumamos um lugar para eles, levamos para lá uma área provisória, enquanto se construísse a nova. E também a gente fez uma intervenção lá que foi excelente para a cidade, a interligação das quadras. Sim. Ali, porque tinha só aquelas principais, sim. Quadra 8/6, 6/4, 12/11 e tal. E a gente pegou aquelas que as quadras, Sobradinho, as ruas, elas eram zigue-zague. A gente emendou tudo. Então, você criou uma nova opção viária dentro das quadras. E irrigou também essas... Desafogou as principais e irrigou as quadras. Então, foi uma intervenção que eu estou falando, com pouco recurso, mais ideia, a gente conseguiu fazer um negócio que mudou o sistema viário da cidade. Vocês saindo um pouquinho assim do âmbito de Sobradinho 2, a questão da indústria aqui para a saída nossa, Distrito Federal. Se a gente vê a saída sul crescendo, a indústria, transporte, etc. Por que nunca se pensou esse espaço imenso que a gente tem na saída norte como um potencial? A gente sempre foi que meio jogado de lado, né, a saída norte. Os benefícios não chegam todos para nós, né? É interessante isso. Sobradinho, a nossa região, eu chamo a Quinta Zonal, né? Sobradinho 2 Fercal. A gente tem um problema sério. O primeiro PDL, que foi feito em Brasília, se eu não me engano, foi em 94, que é o Plano Diretor Local. Mudou o nome, agora é... 97, né? Agora é Luóis. Mas antes o nome era PDL. O primeiro foi Sobradinho. Na época, 24 anos atrás, 25 anos atrás, ele foi um ganho político e se imaginou que seria um ganho muito grande para a cidade. Por quê? Porque a nossa cidade, nossa região, ela tem aquela característica bucólica que os arquitetos falam,
cidade interiorana, perto da capital. Pronto. O tempo passou e se percebeu que foi um tiro no pé da cidade. Que essas regras foi travar a cidade. Tanto que os outros PDLs, que Taguatinga teve, Guará, Gama, vendo o erro de Sobradinho, o que eles fizeram? Adequaram à realidade. Ah, você acha que eu gostaria que aqui fosse igual Águas Claras? Não, eu não acho. Eu acho que aqui no prédio de 30 andares e tal, lá só tem 40% dos prédios prontos e o trânsito já é um inferno. Você vai ter que andar de helicóptero. Só que também não dá para ficar parado do jeito que está. Hoje o comércio de Sobradinho, ele perde para Planaltina, ele perde para Paranoá, ele perde porque é travada. A ideia, o exemplo que eu te dou, você tem um CL aqui em Sobradinho, aqui no Sobradinho 2, você tem uma lojinha dessa. Aí você quer abrir um self-service, um mercadinho, um self-service. Você chega lá, você monta lá seu self-service e bota lá 5, 6 mesinhas. O seu cliente, ou ele vai comer na chuva, ou ele vai comer no sol. Porque se você botar um puxadinho, um todo, alguma coisa, a GFIS vai lá e multa. A administração não tem o poder de liberar porque a lei não deixa. Ou seja, travou o gestor, que eu não posso liberar algo que a lei não me deixa liberar. A GFIS, tem que ter GFIS? Tem que ter GFIS. Só que ela está cumprindo o que a lei diz que tem que cumprir. Eles fazem, às vezes, não é nem porque eles querem, não, é porque eles são obrigados, senão estão prevaricando, deixar de fazer. Ou seja, a lei impede que a cidade cresça. A gente precisa, num prédio de 20 andares, não, mas de 8 andares. Sim. Faz um estudo, tem estudo viário para isso. Ah, a estação de... É igual a cidade orbitar. Eu não sou contra, não. Teve gente falando que é contra, eu não sou contra, não, eu sou a favor. Desde que dê os pré-requisitos necessários a uma cidade desse porte. A estação de esgoto vai suportar esse tanto de esgoto novo? Se não suportar, o governo tem que ir lá e fazer. Ou uma contrapartida da urbanizadora que vai construir. A estação da SEB vai conseguir fornecer energia para esse povo? Ah, não dá? Então que se amplie a subestação. Faz escola para esse tanto de menino que vai aparecer aí. Acho que poderia ser uma oportunidade para a região. Para a região. Eu sou totalmente a favor. Desde que seja algo pensado, algo estudado, bem feito. Igual é normal, o governo está aí para isso, para fazer os estudos necessários para que a coisa aconteça a contento. Legal, legal. Bom, do seu ponto de vista, por que a gente estava conversando? Não foi política a decisão do governador, mas foi do ponto de vista de gestão, né? De administração. Por que o governador escolheu, na sua opinião? Foi bem interessante, né? Ele me ligou numa quinta-feira e falou, Alexandre, que é o governador que está falando, eu gostaria que você assumisse lá Sobradinho 2 para mim, você tem muitos amigos, foi muito bem recomendado, e essa sua experiência já de 2 administrações e de gestão é o que eu estou precisando agora para a gente, né, começar a deslanchar lá a região. Eu prontamente aceitei, um pedido do governador é uma ordem. Então, assim, vamos, mas ainda falei, né, que o meu pensamento na área de administração, que eu nem pensava mais muito em minha administração regional, mas esse projeto dele em empoderar os administradores aí me seduziu, porque vai dar força, vou ter ferramenta para trabalhar. Porque ir para um lugar para ficar só como figurante não adianta. Agora, se der ferramenta para trabalhar, aí vai ser bom. Você, como servidor da área de segurança, né, você conhece bem esse setor, né, esse segmento. Como que você vai trazer essa experiência na área de segurança para a administração regional? De que forma você vai poder contribuir para isso? Eu aprendi que a área de segurança envolve tanta coisa. Vou te dar um exemplo. Hoje, você sabia que a SEB, a Companhia Energética de Brasília, ela é uma parceira importantíssima para a segurança? Um poste de iluminação em determinado ponto, você afugenta a criminalidade. Então, é uma série de fatores que diminui o Conselho Tutelar, tem um trabalho muito legal junto à comunidade. E fora, porque tem o ostensivo, que é a polícia mesmo, a polícia militar, tem a polícia civil que faz investigação e tal, mas, na verdade, é um conjunto. As escolas, as famílias, as igrejas, tudo isso serve para evitar a criminalidade. É justamente irrigar mesmo. Exatamente. É você dar o empoderamento
para que isso aconteça. Por exemplo, o governo tem um projeto bem legal, que em tese não teria nada a ver com criminalidade, mas tudo tem, que é o das creches. A creche pública ela não consegue atender a demanda é muito superior. O que o governo, uma ideia do governador Ibanez também, vai chamar as igrejas que têm creche, as creches particulares, e o governo vai pagar para que a criança carente fique lá também, como se fosse uma creche pública. Isso já libera a mãe, o pai para poder ter seu emprego, para poder... Aí a roda gira. Aí o pai com emprego já não vai mexer com besteira, já não fica com a cabeça vazia, já vai trabalhar, a mãe também. Então, isso tudo é uma roda que gira. Não existe aquele ponto, lógico que tem as intervenções no início, então, tem as intervenções que tem que ser feitas de ordem, a polícia tem que botar quente mesmo, tem que ir para cima e tal, mas o trabalho de segurança ele é a médio e longo prazo. Qual que é a sua expectativa em relação à atuação da Câmara Legislativa hoje? Tendo em vista que na legislatura passada a gente tinha 2 representantes que se diziam daqui, Sim. Raimundo Ribeiro, né, Ricardo Vale, e hoje a gente tem um representante que é o João Cardoso, inclusive do Sobradinho 2, meu amigo. Dentro da Poligonal, do Sobradinho 2, inclusive a Poligonal é outra questão que a gente vai tratar. Bom, a gente perdeu um representante que poderia trazer emendas para a região. Sim. Como você avalia isso e qual a sua expectativa em relação a verbas, projetos, etc. para essa região? A eleição esse ano ela foi bem atípica. Uma coisa que já estava na outra, mas essa tomou uma dimensão, foi a rede social, não tem jeito. É um negócio que virou. Então, assim, e a nossa região ela tem por característica ser muito bairrista. Sobradinho, normalmente, ele fazia 2, chegou até a fazer 3 deputados. E essa eleição, eu não sei, pulverizou muito, tinha muito candidato. E acabou que pulverizou muito voto e tudo. A gente acabou fazendo só um, que é o João Cardoso, que é meu amigo. A gente se encontrou várias vezes aí na campanha, meu amigão mesmo, gosto dele. E ele já se colocou à disposição de ajudar aqui também, Sobradinho 2. Ele falou, apesar eu estou aqui, não sou indicado dele, mas eu falei, João, a gente vai precisar de você lá. Ele disse, não, Alexandre, se você precisar do meu mandato, pode contar com ele. Então, com certeza vai fazer uma parceria, na Fercal a mesma coisa, é da região. Então, assim, eu tenho uma vantagem, como eu fui indicado pelo governador e eu tenho muita liberdade, por exemplo, 6 deputados já falaram comigo, que irão colocar recurso aqui para que aconteça. Eu falei para eles, eu sou muito simples, muito claro com minhas coisas. Falei, deputado, coloque o emenda parlamentar lá, eu vou executar tudo que você botar de emenda parlamentar, quadra, calçada, recapeamento, tudo que for fazer, a feira daqui precisa de uma reforma, campo sintético, tudo que colocar eu vou executar, o senhor faz a sua política e eu vou deixar meu legado, que é o trabalho para a cidade, é isso que eu quero. Legal. Já 6 deputados já falaram que iam botar dinheiro aqui. Legal. E é porque ainda falta alguns para conversar, eu vou falar com todos. Sim, isso é importante. Isso, eu sendo indicado do governador, tenho essa liberdade, isso é muito bom. Legal. Bom, falando de governador, uma das premissas que ele está colocando desde o início do governo dele é ouvir a população e a participação popular, né? Eu queria saber o que você vai fazer diferente, ou se já fez no passado, para que a população tenha maior participação, seja mais ouvida. São canais, é uma nova forma de pensar. Sim. Eu estou me adequando também, né? Que eu sou da época que a minha primeira rede social foi Orkut. Eu acho que a meninada mais nova nem sabe disso, né? O que era isso. Então, assim, eu estou me reinventando também. Agora, eu estou usando muito a rede social. É um negócio que eu não usava, que eu tinha uma certa restrição, porque eu acho muita invasão, né, da intimidade, mas não tem jeito. Hoje o gestor tem que estar ligado a essa ferramenta que é muito poderosa, tanto o Instagram quanto o Facebook e o Twitter. Eu tenho os 3. Então, eu divulgo tudo lá. Divulgo tudo. Vou fazendo e tal. Mas você está a mercê também de levar... Sim, sim. Eu não tenho problema nenhum. Meu celular, eu boto na minha rede social, fala agora, é 982500880. Eu boto na minha rede social, todo mundo entra em contato direto comigo, Zap, não consigo responder na mesma hora, mas eu respondo a todos. Sim. Eu respondo a todos. Então, mas o que eu vou fazer, essa que você falou? Eu recebi ontem, foi até uma ideia acho que foi do conselheiro Michel, lá do Tribunal de Contas, acho que foi ele mesmo, de fazer... eu vou pegar cada AR de Sobradinho 2, e aí eu vou espalhar a Setor de Animação, Vila Ribeiro, tudo, e vou pegar cada quadra, né, cada AR, pegar um lugar, uma casa de algum amigo, de alguma liderança,
e usar lá como base e vou despachar lá. Sim. E aí avisar aquele pessoal da Redondeza, ó, gente, a administração vai ser aqui nessa quadra, tal dia, na outra semana tal lugar, na outra semana tal lugar. E aí eu consigo ir em todas. Na Vila Rabelo eu já vou também, já falei, eles vão fazer isso comigo lá. Vila Rabelo, no setor de mansões eu tenho um amigo também, eu vou fazer isso lá. Eu morava no setor de mansões até um ano atrás, um ano e um mês. Então assim, vou levar a administração para lá. Agora, aqui é porta aberta também. Em todas as administrações que eu passei foi assim, comigo... A maioria das pessoas marca via Zap mesmo, eu atendo, mas quem chegar aqui eu sempre atendo. Eu nunca deixo ninguém porque ele agendou, esqueceu de agendar. Não, comigo tem isso não. Chegou aqui, eu atendo. Você como administrador e também atuou na iniciativa privada, né? Que a gente estava falando mais cedo. Já. Indicadores, metas, processos. Você pensa em implementar alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Olhar o hoje e olhar daqui a sim, 4 anos. Sim, exatamente. Igual na Fercal eu já tinha feito isso. Meta de obras, meta de serviço executado, meta de limpeza, tudo eu acho que... Resposta em atendimento à população. Esse então é o que eu mais sou chato. Eu sou chato com isso. Por exemplo, a ouvidoria, eu acho que a ouvidoria não é o coração, ela é a porta de entrada da administração. Ela é o termômetro, pronto, é o termômetro. A ouvidoria é o meu termômetro. Todas as demandas chegam pela ouvidoria. Quase todas. Muitas chegam por mim direto, porque as pessoas têm contato comigo. Mas boa parte chega pela ouvidoria. Então, ela chegou na ouvidoria, ela tem que ter um encaminhamento. Eu peço, na época que eu era administrador, tanto da Sobradinho quanto da Fercal, e aqui vai ser dessa forma, vai ser até mais ainda, eu sempre pedi um relatório de tudo. Tantos pedidos de poda de árvore, tantos pedidos de retirada de entulho, tantos pedidos de tapa-buraco e tal, os encaminhamentos e as respostas desses encaminhamentos. Para depois a gente dar a notícia. Já está prevista para a operação de tapa-buraco da semana que vem. Já a troca de lâmpada já foi notificada a SEB falou que em 5 dias úteis vai trocar. Esse feedback com o morador é muito importante. Isso aí eu vou criar uma ferramenta para ser mais ágil ainda. Mas eu sempre tive muito. Eu ligava pessoalmente para as pessoas. Eu pegava o feedback e eu mesmo ligava. As pessoas até assustavam. O administrador achava que era uma piada, mas eu mesmo ligava. Bom, Alexandre, o governador, na campanha dele, ele falou que iria implementar a votação, a escolha dos administradores por meio de voto, né, da população. Isso é para ser agora, né, aos próximos meses. O que você acha disso? Né? E se realmente ser efetivado esse processo, você vai se candidatar? Eu acho que a população tinha que, de alguma forma, participar, né, da escolha. O problema é saber como. Como é que vai operacionalizar isso? Né? Então, eu acho que isso é o grande X da questão. Como é que é para operacionalizar? Por quê? Porque a gente não é município, segundo a Constituição, nós somos um Estado único e tal. Então, tem todo um problema jurídico também que tem que ser transposto para poder resolver. Mas eu acho que tem que criar uma ferramenta que a população tenha acesso, que tenha como escolher o seu representante. Eu, de antemão, vou ser candidato? Não sei. Eu acho até que não, mas não sei. Primeiro vou trabalhar. Deixa eu trabalhar, lá na frente eu resolvo. Sim, sim. Eu quero, é o que eu falei, eu não tenho apego à cadeira. Eu entro e eu vou sair um dia. Eu só quero sair de uma forma bem legal, bem agradável, como eu entrei, de cabeça erguida, deixando um legado que é trabalho, é obra, serviço, bom atendimento, onde eu ir ser bem recebido por ter sido um administrador bem proativo. Bom, para a gente finalizar, é justamente o legado. Que marca como você quer que as pessoas daqui a 4 anos, caso dê tudo certo, você fica até o final do mandato do governador, vejam, tenham você como referência. Que tipo de referência você gostaria que fosse? Rapaz, que pergunta danada essa. Eu posso responder? Essa é boa, porque eu gosto muito de deixar um legado de serviço prestado para a comunidade. Como esse serviço? São obras, o bom atendimento, tipo aniversário da cidade, fazer um negócio que a cidade realmente seja valorizada, representar a cidade bem nos lugares onde a gente for. Isso, é uma série de fatores que, no geral, eles falam, poxa, ele foi um bom administrador. É isso que deixa a marca. Legal. Mais alguma coisa? Não, tem um jornalista outro dia veio falar comigo, eu achei interessante, achei bem legal. Ele falou assim,
Rapaz, tu já pode pedir música no Fantástico, né? E aí, 3 vezes, né? E da minha região, isso me deixa muito orgulhoso, acho bem legal. Obrigado. Irmãozinho, eu agradeço demais, dá vontade, sempre que vocês quiserem, será muito bem-vindo. Sempre próximos aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Pessoal, Tchau, gente. ficamos por aqui. Um abraço. Obrigadão, gente.